Deuteronômio capítulo 15, versículo 1, nós vamos ler a palavra do Senhor, irmãos, que diz assim: Ao fim dos 7 anos farás remissão. Este, pois, é o modo da remissão. Todo o credor remitirá o que emprestou ao seu próximo, não o exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é apregoada. Amém. Vamos orar. Que Deus nos abençoe. Senhor amado, estamos aqui com a sua palavra, Senhor, diante de nós. Queremos ler este capítulo maravilhoso. Pedimos que o Senhor nos faça entender o ensino que está aqui contido, Senhor. E também aplica a nossa alma hoje, nos nossos dias. Nós vivemos nos tempos que Cristo já veio. Queremos entender a aplicação dessas verdades para a nossa vida hoje. Que nós sejamos edificados, Senhor, fortalecidos, que te conheçamos mais, que possamos crescer em obediência no Senhor Jesus. Pedimos perdão dos nossos pecados e pedimos que nos fortaleça na sua palavra, em nome de Jesus, que assim seja. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Semana passada, irmão, nós estudamos a respeito dos animais, lembra? Os animais limpos e impuros, sobre aqueles animais da dieta, né, que Deus tinha dado para o povo ali da antiga aliança. E vimos também sobre os dízimos. E, especialmente, nós destacamos os dízimos dos pobres. E como os dízimos, eles, além de ser do sustento, para o sustento do culto, ele era também usado para ajudar os pobres, o órfão, a viúva, o levita. Então, enfatizamos aqui bastante, vimos que o Senhor enfatiza esse cuidado com os mais necessitados e que o dízimo é para isso também, né? E hoje, irmãos, nesse capítulo 15, nós temos aqui, na verdade, 2 assuntos. Nós temos a continuação dessa ênfase aos pobres, e aqui vai ser falado 2 assuntos sobre os pobres, quando os pobres precisam de empréstimo, né? E quando os pobres estão tão pobres que eles precisam até mesmo se vender como servos. Então, Deus vai tratar aqui dessas 2 situações. E por último, o último assunto aqui do capítulo 15, irmãos, é sobre o oferecimento dos primogênitos. Agora, é muito interessante que nos 2 exemplos aqui, nos 2 assuntos que o texto vai tocar, tanto em relação aos pobres como em relação aos primogênitos, vai ser ligada a essa atitude em relação aos pobres com a libertação do Egito. Então, Deus vai lembrar o povo dele que ele foi pobre lá no Egito e que ele foi servo no Egito e que Deus os libertou da sua pobreza e da sua escravidão no Egito. E quando nós vamos olhar então para isso, Deus como está dizendo assim, olha, assim como eu libertei vocês, eu agi com misericórdia, vocês devem ter misericórdia das pessoas que estão necessitadas, das pessoas que estão pobres. E outra coisa, nós vamos olhar então para os primogênitos, como eu disse, também. Por que os primogênitos? Porque morreram primogênitos no Egito. E Deus preservou os primogênitos. Então, é muito importante nós notarmos que nas 2 coisas, quando Deus vai falar assim, olha, vocês vão tratar o pobre de tal maneira, ele vai ligar isso com o sacrifício, aliás, com a libertação que ele operou lá no Egito. E quando vai falar do culto, que tinha a questão do primogênito que seria oferecido ao Senhor, eles não deveriam comer aqueles animais, nem usar para nenhum tipo de trabalho aqueles animais, mas realmente oferecer a Deus, quer dizer, aí está falando de culto, está ligado de novo ali a questão do que Deus fez por ele. Então, tanto na ação do povo de Deus em relação aos mais necessitados ali do seu povo,
como no culto, eles deveriam fazer isso tendo por base o que Deus fez na vida deles, o que Deus operou na vida deles, ou seja, a graça dele, né? E quando nós, irmãos, eu tenho sempre dito isso para vocês, nós não podemos tomar todos esses textos aqui e passar para nós, por exemplo, não existe mais exatamente essa regra dos 7 anos, do perdão de dívidas, como nós vamos ver aqui, nem existe mais leis em relação à escravidão, nosso país até nem tem mais esse tipo de situação, né? Não existe mais oferecimento de sacrifício, de primogênitos. Mas vocês pararam para pensar que a Bíblia, ela está aqui mostrando para nós, na verdade, o que Jesus ia fazer por nós. Irmãos, nós somos pobres, nós somos os miseráveis, éramos, né? A Bíblia diz assim que nós estávamos numa situação de profunda calamidade. E a Bíblia não estava falando de pobreza física. A pobreza física ela é terrível, ela é muito ruim. E nós vamos observar agora aqui que é uma coisa que vem também por causa da maldade dos homens. Mas a nossa pobreza era muito pior que a pobreza física. Porque se nós vamos pensar assim, uma pessoa pode não ter pão, pode não ter assistência, isso é horrível. Mas a Bíblia fala para nós que existe uma pobreza espiritual, que existe uma necessidade de comunhão com Deus e que os homens eles estão perdidos, eles estão alienados de Deus. Eu li agora no estudo aqui com o irmão Fábio que a nossa alienação de Deus, nós estávamos sem Deus, nós estávamos perdidos e envelhecendo, iríamos morrer miseráveis eternamente, iríamos para a condenação eterna, ou seja, é pobreza de Deus, pobreza de Deus. Jesus disse, bem-aventurados os pobres de espírito, né? Bem-aventurados os que choram. Jesus estava falando ali de uma pobreza, irmãos, que não é pobreza física, não é pobreza material, ainda que essa seja muito terrível, mas é uma pobreza espiritual. E aqueles que reconhecem que são necessitados da graça de Deus, aqueles que se arrependem, esses são aqueles que correm para Jesus. Mas tem muito pobre soberbo, né? O ser humano, ele é naturalmente soberbo, orgulhoso, ele está nessa miséria horrível e ele acha que não precisa de Deus. Mas é através do Evangelho que nós somos libertos, inclusive, dessa loucura da negação, de negar a nossa necessidade, e somos trazidos, então, para a vida com abundância, a vida de riqueza verdadeira, que não é, de novo, uma vida material, não quer dizer que nós todos vamos ficar ricos, mas aqueles que estão em Cristo Jesus, eles ficam ricos, sim, espiritualmente. Eles têm a maior bênção, eles têm a maior dádiva. E as nossas necessidades aqui na nossa vida, Deus vai cuidando de nós. Deus vai nos suprindo e nos abençoando. Mas é interessante, irmãos, porque eu quero fazer essa ligação aqui. Quer dizer que se nós formos pobres espiritualmente, e recebemos misericórdia, graça espiritual, e fomos então resgatados da nossa pobreza material, a Bíblia ensina que nós devemos ser misericordiosos, assim como nós recebemos misericórdia, em gratidão a Deus, em amor a Deus. Nós mudamos. Nós anteriormente éramos pessoas egoístas, sem Cristo vivendo para nós mesmos, né? Mas em Cristo Jesus, tendo sido amados, nós vamos aprendendo a sair desse egoísmo e nos voltar para os nossos irmãos e para os nossos próximos e observar as suas necessidades. Necessidade maior que eles têm, que é a necessidade espiritual, mas não somente a necessidade espiritual, a necessidade física mesmo. As necessidades que eles têm de pão, de ajuda, de recurso. O que nós podemos fazer para, se não pudermos, é claro, resolver, não é, a necessidade do mundo inteiro, e nem mesmo daqueles que estão mais próximos de nós, mas ao menos, dentro dos nossos recursos, dentro das nossas condições, ajudarmos as pessoas nas suas necessidades. Então a Bíblia ela aponta o seguinte, assim como nós recebemos ajuda, socorro da nossa pobreza maior, nós passamos a olhar para o próximo misericordiosamente nas suas necessidades e ajudar na necessidade, dentro daquilo que nós podemos fazer. Eu achei assim, meditando aqui esse texto para poder trazer para vocês hoje, eu achei esse texto assim
cheio de princípios, irmãos, que eu quero rapidamente comentar com vocês, para nós aplicarmos exatamente nessas situações. E pensar um pouco com vocês aqui. É um assunto que eu só quero, claro, tocar rapidamente, mas eu peço, irmãos, que com a graça de Deus, peço primeiro para o Senhor, né? E para vocês, que vocês orem também a Deus e que se proponham a meditar sobre essas verdades, né? Que nós estamos estudando cada capítulo. E esse capítulo é muito interessante sobre este assunto. Então, Deuteronômio capítulo 15, eu vou fazer assim. Ele é tão rico, ele é tão precioso, que eu vou lendo e dando rápidas explicações, tá bom? Então vamos lá. Ao fim de 7 anos, farás remissão. Este, pois, é o modo da remissão. O credor, todo credor remirá o que emprestou ao seu próximo. Não exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é apregoada. Essa remissão, então, da dívida, do empréstimo, perdão mesmo do empréstimo. Então, o pobre, por alguma circunstância, a pessoa pobre ali do povo de Israel, por alguma necessidade, alguma circunstância, ele não conseguiu suprir as suas necessidades, seu alimento, suprir a necessidade da sua vida, da sua família, e ele vai ao mais rico, ou ele vai pelo menos àquele que tem mais recurso, e pede empréstimo, pede uma ajuda. Então, aquele mais rico de Israel, ou que tenha mais condições, vai ajudar esse pobre. E aí, então, o que a lei aqui está prescrevendo? Que de 7 anos haveria perdão dessa dívida. E aqui combina essa dívida do empréstimo com o ano do descanso. De 7 anos, a terra deveria descansar. Então, havia o descanso semanal, né, que é do 7º dia, ou do dia do Senhor, que na nova aliança é o domingo, que nós devemos descansar para adorar a Deus e dedicar esse dia a Deus. Mas havia também, vamos dizer assim, a semana de anos, em que 7 anos haveria descanso da terra e haveria perdão da dívida do pobre. Vamos continuar lendo então, irmãos. Versículo 3 diz: do estrangeiro o exigirás, mas o que tiveres em poder de teu irmão, a tua mão o remirá. Exceto quando não houver entre ti pobre algum, pois o Senhor abundantemente te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança para possuí-la. Se somente ouvires diligentemente a voz do Senhor teu Deus, para cuidares em cumprir todos estes mandamentos que hoje te ordeno. Porque o Senhor teu Deus te abençoará como te tem falado. Assim prestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimos. E dominarás sobre muitas nações, mas elas não dominarão sobre ti. Veja, ele diz aqui o seguinte: olha, vocês farão isso, se vocês forem perceber no finalzinho do versículo 2, pois a remissão do Senhor é apregoada. Essa remissão, esse perdão vem de Deus. É o Senhor que está proclamando isso. Então, tudo que o povo vai fazer, quando ele vai perdoar então um empréstimo para o pobre, não é simplesmente uma regra ali moralista, mas é um culto a Deus. Ele diz assim: olha, este é o ano que Deus ordena que haja perdão e vocês vão fazer para Deus, como uma dedicação ao Senhor, porque Deus está ordenando que seja assim. Então, quando vocês vão perdoar o pobre, o empréstimo do pobre, vocês vão fazer isso como culto a Deus, por amor a Deus, louvando ao Senhor, e vocês vão confiar em Deus, porque vocês sabem, meus irmãos, que perdoar empréstimo tinha que ser confiar em Deus, porque todo o credor ele quer receber, né? Então, se a pessoa ela empresta dinheiro, ou uma financeira, ou um banco empresta dinheiro, evidentemente todo mundo sabe, eles querem receber, e querem receber mais, querem receber com juros. Então, o que Deus está exigindo aqui é o seguinte, é dizendo para eles assim: olha, se vocês obedecerem, eu vou abençoar, de maneira que vocês não vão sentir falta daquele empréstimo perdoado, daquela parte que vocês iriam receber. É ato de fé. E se vocês obedecerem, Deus vai abençoar
tanto a terra de vocês que não vai nem ter pobre. Quer dizer, existe uma promessa aqui na Antiga Aliança, dizendo que se eles fossem fiéis a Deus, Deus iria abençoar tanto o povo de Israel que ninguém mais precisaria pedir empréstimo, né? De maneira que nem pobre mais haveria se eles obedecessem a Deus. Isso é muito interessante, irmãos, porque existe tanto aqui a bênção de Deus sobre essa questão, a bênção mesmo de o Senhor trazer colheitas, de o Senhor abençoar, de o Senhor operar, mas existe também o efeito prático. Como nós vamos ver, irmãos, mais adiante um pouquinho, eu vou destacar isso. A pessoa, quando ela está em necessidade e ela pede um empréstimo, né? Nós vamos ver daqui a pouquinho que ela pode chegar numa situação tão difícil, como era o caso aqui, fazia parte da lei do Antigo Testamento, que ela até mesmo podia se vender, né? Ela podia se vender como servo para poder sobreviver. Então, vamos ver adiante um pouquinho que quando ela fosse liberta, o Senhor dela não a despediria vazia, sem nada, mas daria bens para ela, para que ela pudesse iniciar a sua vida. Ou seja, a Bíblia está mostrando aqui que tanto Deus abençoa na obediência, como Deus ensina que aquele que tem recurso saiba distribuir para que os outros tenham como iniciar a sua vida. Eles não fiquem ali na necessidade. A Bíblia mostra, portanto, aqui um princípio mostrando o seguinte: existe muita fome na terra, existe muita pobreza no mundo por causa do egoísmo dos que têm, porque eles não se dispõem a ajudar essas pessoas. E essas pessoas, a Bíblia fala de duas fontes de pobreza, basicamente, irmãos. Uma é a preguiça, sim, é verdade. Tem pessoas que estão passando necessidade. O livro de Provérbios ele aponta isso por causa da preguiça. Mas não é só preguiça. Existe a pobreza por causa da opressão do que tem recursos, por causa do egoísmo dos que têm recursos, que não pagam um bom salário, que não ajudam os necessitados, que não sabem distribuir, que são egoístas, que esbanjam. Então a Bíblia fala disso também. E aqui nesse capítulo 15, irmãos, é muito interessante que a palavra de Deus está dizendo, olha, que a pobreza vem do pecado. Vem do pecado, não exatamente do pobre. Tá? Não é isso que eu estou dizendo, não. Às vezes sim, como eu falei na questão da preguiça, mas vem do pecado geral, vem do pecado de uma população, especialmente dos que têm recursos, mas que são egoístas, que são perversos, que são opressores. E é interessante, irmãos, que a palavra de Deus está mostrando aqui que o amor a Deus quebra isso. Vou lembrar vocês de novo, né? Que Deus está ensinando aqui que assim como Ele libertou o seu povo, que era pobre no Egito, que era oprimido no Egito, e Ele libertou, trouxe sobre eles misericórdia, graça, assim o Senhor está dizendo agora também. Assim o seu povo seria um povo que, em gratidão ao seu Deus, faria como seu Deus, em amor a Ele, ou seja, também exerceria misericórdia, libertação, ajuda aos mais necessitados, aqueles que não por vontade própria, mas por circunstâncias na vida, estão passando necessidade, estão passando dificuldade na vida. Então, irmãos, Deus está dizendo assim, eu vou abençoar vocês, confiem em mim, não sejam egoístas, confiem em mim, está falando aqui para os que têm recursos, perdoando o empréstimo, porque eu vou cuidar para que vocês não tenham falta. Veja o que diz o versículo 7 agora, vamos continuar lendo. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos em algumas das tuas portas, na terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a tua mão a teu irmão que for pobre. Antes lhe abrirás de toda a tua mão, livremente lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Guarda-te, que não haja palavra perversa no teu coração, dizendo, vai se aproximando o 7º ano, o ano da remissão, e que teu olho seja maligno para com teu irmão pobre, e não lhe des nada, e que ele clame contra ti ao Senhor, e que haja em ti pecado. Livremente lhe darás, e que o teu coração não seja maligno quando lhe deres,
pois por esta causa te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra, em tudo que puseres a tua mão, pois nunca deixará de haver pobre na terra, pelo que te ordeno, dizendo: livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado, para o teu pobre na tua terra. Veja o que ele diz aqui, é muito interessante. Ele agora está colocando uma situação de prevenção, porque esta lei, irmãos, ela podia, como o coração humano faz tudo, uma lei que é boa, ou seja, uma lei é boa. No 7º ano, perdoa a dívida, confia no Senhor, e se confiar no Senhor, Deus vai abençoar a tal ponto de não ter nem mesmo pobre naquela terra. No entanto, essa lei que é boa, o homem, pelo seu coração egoísta, poderia pensar assim: espera aí, o próximo ano será o 7º ano. Quer dizer que eu vou emprestar e não vou receber nada. Por quê? Está chegando o ano do descanso da terra, está chegando o ano em que eu vou ter que perdoar todas as dívidas, então não vou emprestar. O pobre que cuide de si mesmo, não quero saber da necessidade dele, eu quero receber o meu dinheiro. Eu vou perder dinheiro. Né? Veja o que o Senhor diz assim: quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos em alguma das tuas portas, pois que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração. A Bíblia está dizendo que isso é o quê? Endurecer o coração. Muito interessante, como a religião nas Escrituras sempre é a religião do coração. Não é religião simplesmente de fazer coisas. Porque fazer coisas, irmãos, tem gente que faz coisas, mas sem um coração. A Bíblia está dizendo: e o seu coração? Seu coração é duro? Não endureças o teu coração, nem feche a tua mão para o teu irmão. Veja, primeiro endurece o coração, depois fecha a mão. O problema, então, do egoísmo no coração, e fecha a mão para o pobre. Versículo 8: antes lhe abrirás toda a tua mão, e livremente lhe emprestarás o que lhe falta, enquanto bate para a sua necessidade. Está a poder em tua mão de ajudar aquele pobre? Não feche o teu coração, mas lhe dá o que ele precisa, para que ele não morra de fome, para que ele possa ter supridas as suas necessidades completamente, no que for necessário. Não feche o teu coração, para que a tua mão também não feche. Abre o teu coração, ama a Deus, seja grato a Deus, e ame o próximo, ame o seu pobre, para que abra a sua mão também para ele. Versículo 9: guarda-te que não haja palavra perversa de novo no teu coração, dizendo: olha só, vai se aproximando o 7º ano, o ano da remissão, que o teu olho seja maligno para com teu irmão pobre e não lhe des nada. Então ele clame a ti, ao Senhor, e que haja em ti pecado. O clamor do pobre que não foi ajudado, mas que está debaixo de opressão e ninguém apoia. Meus irmãos, quantos clamores de pobres há nesse país, não é verdade? Quantos clamores de pobres há no mundo por causa de uma nação egoísta, por causa de um mundo egoísta que quer dinheiro e lucro e não querem distribuir absolutamente nada. Veja, o Senhor está trazendo aqui uma palavra dizendo o seguinte: quem é perverso no coração, quem pensa dessa forma, transformando uma boa lei numa lei ruim para o pobre, porque se vai estar chegando o perdão, então não vou dar nada, né? Deus está dizendo assim: não endureça o teu coração, guarda que não penses isso no teu coração e digas essas coisas. Lembre-se que o Senhor está vendo. Deus está vendo o que se está fazendo com o pobre no Brasil, em todo o mundo, irmãos, em toda a terra. Deus sabe, Deus está vendo, e Deus trará juízo, Deus trará julgamento. É isso que o Senhor está dizendo aqui. Não faças isso, ele diz, para o seu povo, livremente lhe darás, que o teu coração não seja maligno quando lhe deres, pois por esta causa te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra. Ou seja,
se tiveres fé e doares. Veja, irmãos, aqui nesse caso, se já está chegando o ano do perdão, do descanso e do perdão, aquele que está dando empréstimo, na verdade, não está emprestando. O que ele está fazendo? Ele está doando. Então Deus diz assim: doa. Doa porque eu vou abençoar. Eu vou abençoar de maneira que não vai faltar nada para ti, livremente lhe darás. Ele diz aqui: por esta causa te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra, em tudo que puser a tua mão. É interessante que ele tinha dito no versículo anterior aqui, versículo 4, quando não houver pobre, né? Mas no versículo 11 ele diz: sempre haverá pobre. Como é que a gente harmoniza esses dois versículos? É assim, irmãos, é porque Deus está dizendo assim: olha, se o povo abençoasse, Deus iria abençoar tanto a nação que nem pobre existiria. Mas a questão é que o povo não iria abençoar, obedecer. E sempre, por falta de generosidade, de amor, de cuidado, de altruísmo, por causa disso, há pobres. Então Deus está dizendo assim: sempre haverá pobres, porque sempre há maldade, sempre há perversidade, sempre há egoísmo. Mas é interessante que a Bíblia está dizendo também aqui que, como nunca deixará de ter pobre, sempre teremos oportunidade de exercer misericórdia, de amar a Deus amando o pobre, de ajudar aqueles que estão necessitados próximos de nós, meus irmãos, porque de fato sempre haverá pobre. No versículo 12 em diante, vamos ler, diz assim a palavra de Deus. Agora fala de uma outra situação, né? Uma situação ainda pior do que do empréstimo. Quando teu irmão hebreu ou irmã hebreia se vender a ti, 6 anos te servirá, mas no 7º ano o deixarás ir livre. E quando deixares ir livre, não o despedirás vazio. Liberalmente o fornecerás do teu rebanho, da tua eira, do teu lagar, daquilo com que o Senhor teu Deus te tiver abençoado, lhe darás. E lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito e de que o Senhor teu Deus te resgatou. Portanto, hoje te ordeno isso. Porém, se ele te disser: não sairei de ti, porquanto te amo, a ti e a tua casa, por estar bem contigo, então tomarás uma sovela e lhe furarás a orelha, a porta, e teu servo será para sempre, e também assim farás a tua serva. Não seja dura aos teus olhos quando despedido liberto de ti, pois por 6 anos te serviu em equivalência ao dobro do salário do diarista. Assim o Senhor teu Deus te abençoará em tudo que fizeres. Agora, irmãos, a lei para o servo ou para o escravo. Nós podemos dizer, então, aqui, que havia uma espécie de acomodação da parte do Senhor Deus para aquele tipo de situação, de cultura, onde havia servos e senhores, né? E que, na verdade, aqui, o servo em Israel era muito diferente do que por exemplo, experimentou-se aqui no Brasil, na época da escravidão, de maltratos, de violência. Nós observamos aqui que o servo em Israel ele tinha direitos, ele não podia ser maltratado. E que no 7º ano, aqui não é exatamente o 7º ano nem da terra de descansar, nem do perdão, isso aqui é outros 7 anos, tá? É no 7º ano que a pessoa fosse escravo, então, ela deveria ser liberta. Livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado, para o teu pobre na tua terra. Perdão, eu li o versículo anterior. Mas ele está falando aqui, então, deixarás, versículo 12, deixarás no 7º ano livre. Então, liberta esta pessoa e não liberta de mãos vazias. Porque vamos pensar aqui, irmãos, é aquele princípio que eu falei para vocês ainda há pouco. Então você tem uma pessoa muito pobre que pede um empréstimo porque está precisando. Aí Deus então protege esse pobre para que ele possa sair daquela situação, né?
inclusive para que o empréstimo seja até mesmo uma doação, para que ele possa sair daquela necessidade. Era uma espécie ali de Deus ajudar pela sua lei, ensinar o seu povo a tirar o pobre daquela situação tão difícil. Tinha essa primeira maneira. Mas se a pobreza era tão grande, ao ponto da pessoa até mesmo ter que se vender, que o empréstimo não ia adiantar, mas ela tinha que se vender, irmãos. Então, nesse caso, no 7º ano, ele deveria ser liberto. E ele não deveria ser liberto de mãos vazias. Por quê? Se ele fosse liberto de mãos vazias, ele estaria numa situação de pobreza de novo. Mas ele deveria ser liberto com ajuda do seu antigo senhor. O versículo 15 diz: liberalmente fornecerás do teu rebanho, da tua eira, do teu lagar, daquilo com que o Senhor, teu Deus, te tiver abençoado, lhe darás. Veja que aqui, quando dá para o pobre, tem um outro princípio aqui interessante. É o reconhecimento de que tudo que nós temos foi o Senhor que deu. Então darás, não vai liberá-lo de mãos vazias, mas de mãos cheias, para que ele possa recomeçar a sua vida. Veja, ele se vendeu a ti por causa da sua pobreza. E agora ele tem que recomeçar a vida dele. Ele não vai ficar sendo servo teu para sempre. Então, no 7º ano, tu vais liberá-lo e tu vais dar a ele tudo o que ele necessita para que ele possa começar a sua vida e sair daquela pobreza, sair daquela situação. Não é interessante isso, irmãos? E por que o povo iria fazer isso? O povo iria fazer isso porque, versículo 15, lembrarás que foste servo na terra do Egito, de que o Senhor teu Deus te resgatou, portanto hoje te ordeno isso. Por que vocês vão resgatar o pobre? Por que vocês vão libertar o escravo? Por que vocês vão libertá-lo, inclusive com mãos cheias, para que eles possam começar a vida deles? Porque Deus libertou vocês quando vocês eram servos pobres e escravos no Egito. Deus libertou vocês. E Deus libertou vocês com mãos vazias? Não. Vocês lembram que os egípcios deram as joias para eles? Os egípcios deram recursos deles para eles? E eles saíram com as mãos cheias? Eles saíram já com riqueza do Egito, irmãos, de maneira que Deus está dizendo assim, é um princípio, assim como eu amei vocês, assim como eu resgatei vocês, assim como vocês saíram do Egito com as mãos cheias, vocês vão ter, por gratidão a mim, vocês vão amar o servo, libertar o servo, e vocês vão encher as mãos do servo, para que eles possam então começar uma vida nova, ser libertos daquela situação de pobreza e de necessidade. Então veja que o princípio aqui, por amor a mim, porque a mim eu estou mandando, vocês perdoem no 7º ano a dívida. E se estiver perto ali do 7º ano, mesmo assim emprestem, por amor a mim. E por amor a mim, libertem o servo que se vendeu por causa da pobreza dele, e como vocês foram libertos no Egito, libertem e libertem com mãos cheias. Quer dizer, o princípio da graça. Como vocês receberam graça, sejam graciosos. Como vocês receberam misericórdia, sejam misericordiosos. Como vocês foram amados, libertos, amem e libertem o seu próximo. Não sejam perversos e egoístas, porque o coração de vocês deve ser um coração que me ame e que seja grato a mim. E por último, irmãos, assim, ainda faltou aqui eu falar um detalhe. E não seja duro libertá-los, porque afinal de contas, ele te serviu em equivalência ao dobro do salário de um diarista. Tu irias ganhar-te muito com o serviço dele. Então, o liberte. E de novo, finalzinho do versículo 18, assim o Senhor teu Deus te abençoará em tudo que fizeres. Veja que é um ato de fé. O egoísmo duvida de Deus. Confia no dinheiro, confia na força do trabalho e do braço. Mas a fé é generosa porque confia em Deus. E descansa no Senhor. Então veja como essas coisas estão relacionadas. Irmão, a última parte do capítulo trata de um assunto que é diferente, mas que tem tudo a ver, que é a questão dos primogênitos, porque Deus também libertou o seu povo da praga dos primogênitos, você lembra? Então vamos ler aqui, versículo 19. Todo primogênito
que nascer das tuas vacas e das tuas ovelhas, o macho, santificarás ao Senhor teu Deus. Com o primogênito do teu boi não trabalharás, nem tosquearás o primogênito das tuas ovelhas. Perante o Senhor teu Deus os comerás, de ano em ano, no lugar em que o Senhor escolher, tu e a tua casa. Porém, havendo nele algum defeito, se for coxo ou cego, ou tiver qualquer defeito, não o sacrificarás ao Senhor teu Deus. Nas tuas portas o comerás, o imundo e o limpo o comerão, também como da corça ou do veado. Somente o seu sangue não comerás, sobre a terra o derramarás com água. Então veja só, aqui fala da lei do primogênito. Todo o primogênito, ele deveria não ser usado no trabalho, nem servir para alimentação, mas ele deveria ser santificado ao Senhor, ou seja, eles deveriam cultuar a Deus com aqueles primogênitos animais, porque, irmãos, isso tudo está ligado com exatamente os primogênitos que foram salvos lá na época da praga dos primogênitos, né? Perante o Senhor comerás de ano em ano, no lugar que ele escolheu, ou seja, naquele templo que ele iria escolher. O povo todo deveria se reunir ano em ano para o sacrifício dos primogênitos, desses animais. Mas se tivesse coxo, cego ou defeituoso, aí não poderia ser oferecido ao Senhor. Poderia ser comido como outros animais, em outras ocasiões, não em ocasiões normais, né? Como ele diz aqui, nas tuas portas, como outros animais, porém sem o sangue. O sangue deveria ser derramado, porque o sangue é símbolo da vida e tinha ali, naquela época, ligado muito ao sacrifício e tudo, então o povo naquela época não podia comer o sangue. Agora é interessante, não é, irmãos? Porque Deus aqui está ligando a libertação no Egito de novo, que o povo deveria cultuá-lo. Está dizendo para o povo confiar em Deus, porque também oferecer um animal era fé em Deus, que aquele animal poderia ser comido ou poderia servir em algum trabalho. E que o povo também, por amor a Deus, não deveria oferecer um animal defeituoso. Deus está dizendo aqui em outras palavras, ele não quer o defeituoso, ele quer o quê? O perfeito. Tem um princípio aqui que nós devemos oferecer ao Senhor, em nenhum sentido, o nosso pior, né? Mas o nosso melhor. Em nenhum sentido eu devo oferecer a Deus as minhas menores forças, a minha menor dedicação. Tem um princípio aqui, mas se Ele é o meu amor, eu vou oferecer a Ele todo o meu coração. As minhas melhores dádivas, meu maior prazer, a minha maior alegria, envolve tudo na vida. Mas é claro, irmãos, que aqui o texto está apontando especialmente para o que Ele mesmo fez por nós. Ele deu o seu primogênito por nós. Ele deu o seu filho por nós na cruz do Calvário. E aqui está tipificando que esse primogênito não teria defeito, não seria coxo, cego, ou não teria qualquer defeito. O primogênito do Senhor, o Filho de Deus, Cristo Jesus, era perfeito. Perfeito, Deus homem, o santo perfeito, que morreu por nós na cruz do Calvário. A palavra de Deus, então, aqui está tipificando, irmãos, o grande amor de Deus, que daria o seu Filho para derramar o seu sangue por nós, para o nosso perdão, para a nossa expiação, para a nossa libertação. Eu quero, então, aqui, irmãos, encerrar a leitura deste capítulo. Eu garanto para vocês que nós poderíamos falar muito mais coisa, meditar em muitas coisas aqui que estão no texto, mas eu deixo aqui para vocês essas palavras, para que nós possamos tomar essas palavras e orar, meditar e continuar meditando. Eu quero encerrar, portanto, deixando mais algumas palavras de aplicação, tá bom? O que nós aprendemos aqui, irmãos?
Nós aprendemos, na verdade, um princípio em relação ao nosso próximo e um princípio em relação a Deus, o culto a Deus. Né? Não é interessante isso? Porque o Senhor diz assim, olha, o teu coração não deve ser um coração duro, mas um coração aberto em relação ao próximo. E depois Deus diz assim, em relação a mim, tu não oferecerás o coxo cego, mas o perfeito. Deus está nos ensinando aqui então que o nosso coração deve se voltar a Ele, como Ele mesmo vai dizer, né? Amar a Ele com todo o coração, com toda a vontade, com toda a mente. Ele quer o nosso amor. E na medida que nós amarmos a Ele, irmãos, nós vamos saindo do egoísmo, sabe? Do egoísmo perverso que endurece esse coração e fecha a mão para o próximo. A ligação aqui é perfeita, ou seja, na medida que nós amamos a Deus, nós amamos o próximo. Na medida que o nosso coração está aberto para Deus, nós estamos abertos para o próximo. Agora, esse coração ama a Deus por quê? Porque Deus o amou primeiro. Você percebe aqui no texto dizendo o seguinte, olha, vocês vão me amar e vocês vão me adorar porque eu libertei vocês do Egito. Eu amei vocês. Eu fui gracioso com vocês. Eu tirei vocês daquela opressão, daquela pobreza, daquela miséria e eu trouxe vocês para a terra bendita, a terra de Canaã. Eu salvei vocês. Então o que o texto está dizendo é o seguinte, irmãos, nós amamos ao Senhor em gratidão à sua maravilhosa graça e misericórdia. No Antigo Testamento, aquilo ali, a Antiga Aliança se referia mais à terra, à descendência, todas aquelas coisas, e Deus estava chamando o seu povo para a gratidão, mas é claro que tudo aquilo é tipo. E quando ele chega no primogênito, ele vai dizer assim, o coxo não será oferecido ao Senhor, mostrando que ele não ia dar um coxo, ele não iria dar um cego, mas aquilo que está em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho unigênito. Ele deu o seu Filho por nós, irmãos, o perfeito Jesus, e só o perfeito Jesus, só o santo Jesus, poderia se sacrificar e poderia alcançar para nós o perdão dos nossos pecados. Então a palavra de Deus está nos ensinando assim, olhe para o que Deus fez por você. Olhe para a grande obra de graça, de misericórdia, de salvação, que Ele deu o Filho dele para trazer perdão, justificação, salvação. Você que era um pobre, eu falei no início da mensagem de hoje, irmãos, nós éramos pobres, uma pobreza pior do que a pobreza material aqui, sabe? É pobreza espiritual, irmãos, é a miséria das misérias. Para onde nós iríamos sem Cristo? Para o inferno, banidos eternamente da presença de Deus. Mas Ele veio, Ele nos resgatou dessa miséria, Ele nos reconciliou com Deus Pai, e agora nós somos ricos. É como, desde pequenininho, eu ouço as pessoas falarem, né? Eu não sou rico de dinheiro, mas eu sou rico da graça de Deus. E é verdade isso, nós somos ricos, irmãos, da graça de Deus. E preste bem atenção nisso. Quando nós entendemos o amor de Deus, a graça de Deus, nós somos libertos desse egoísmo, desse coração duro, dessa mão travada, fechada, de que não olha para o próximo, de que odeia as pessoas e só se volta para si. E nós, por amor a Deus, em gratidão a Deus, tendo sido tão graciosamente enriquecidos, nós passamos a desejar que todo mundo seja rico. Nós passamos a desejar que todas as pessoas em volta de nós tenham Cristo também. Passamos a orar por elas, passamos a levar o Evangelho a elas, passamos a pensar assim, o meu testemunho tem sido útil para essa pessoa? Será que a minha vida, as minhas palavras, as minhas ações têm contribuído para essa pessoa se aproximar de Cristo? Para essa pessoa ser liberta dessa pobreza, que eu sei que ela tem uma pobreza terrível, que é a pobreza espiritual. E mais, irmãos, isso toca também na questão material. Nós passamos a vencer o nosso egoísmo e passamos
a olhar para os nossos pobres, porque todos nós temos nossos pobres, irmãos, que são as pessoas mais pobres que nós. São as pessoas que nós podemos ajudar, são as pessoas que nós podemos, de alguma maneira, auxiliar. E dentro do nosso poder, dentro da nossa capacidade, o texto claro está dizendo aqui, nós devemos aliviar as necessidades dos mais pobres, dos mais necessitados. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A Igreja de Cristo Jesus, ela não pode participar do egoísmo do mundo, meus irmãos. O mundo é cheio de egoísmo, e como eu procurei também enfatizar hoje à noite aqui, e penso que o texto aponta para isso de forma bastante clara, dos motivos de ter tanta necessidade no nosso país, tanta pobreza na nossa terra e no mundo, é o egoísmo daqueles que fecham o coração e fecham a mão. A Igreja de Cristo não deve participar disso. A Igreja de Cristo deve ser generosa, graciosa, misericordiosa, porque ela recebeu a misericórdia e a graça de Cristo. Então, que nós possamos aplicar isso à nossa vida, às nossas circunstâncias, adorando a Deus, gratidão, e amando o nosso próximo, em gratidão a Ele também. Amém. Vamos orar? Vou deixar aqui, já ia fechar a Bíblia, vamos deixar a Bíblia aberta porque nós vamos orar, nos baseando aqui nesse texto. Nós vamos orar pedindo que Ele coloque a palavra no nosso coração, que nós ouvimos aqui hoje. Senhor, estamos reunidos, Senhor, nesta noite de quarta-feira, meditando neste capítulo tão impressionante, pedindo que o Espírito Santo aplique essas palavras à nossa alma, nos nossos próprios dias, Senhor, em que nós não estamos mais debaixo dessas leis, mas os princípios permanecem. Princípio de adoração, de amor a Ti, amor ao próximo e gratidão pela Sua maravilhosa graça. Opera em nós para que nós sejamos mais e mais gratos a Ti por tanto amor em Cristo Jesus. E que a nossa vida seja uma vida cada vez mais, Senhor, de expressão desse amor, dessa adoração, com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, e de forma especial voltado para o nosso próximo, para a sua necessidade maior, que é espiritual, mas também para as suas necessidades materiais, Senhor. Que o Senhor nos use para que o Evangelho chegue a todos os necessitados da graça de Deus, que também nós possamos aliviar as necessidades, Senhor, dos mais pobres que estiverem em volta de nós, em Cristo Jesus. Opera em nossa alma e através de nós essa graça e misericórdia, Senhor, essa bondade do Senhor. Em Cristo Jesus, que assim seja. Amém e amém. Deus nos abençoe. Eu tenho lido com vocês esses capítulos, só para mais um pensamento aqui, irmão, já um pouco fora aqui do capítulo em si, né? Mas tem a ver. E às vezes as pessoas dizem que o Deus do Antigo Testamento é mau. Vocês já ouviram? A gente ouve falar isso. Deus mau. Aí o Deus do Novo Testamento é um Deus bom. Isso é um absurdo tão grande, meus irmãos. Porque é o mesmo Deus gracioso, né? Cheio de amor, cheio de misericórdia, cheio de graça. Então, eu espero que se alguém estivesse pensando assim, até ler conosco esses textos, se livre desse pensamento. Porque o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus no Novo Testamento. Amém. Vamos então, irmãos, orar. Deixa eu desligar aqui a câmera e nós vamos orar pedindo que Deus nos abençoe.